Tudo começou quando minha rebeldia ultrapassou os limites do aceitável. Não eram apenas cigarros escondidos ou notas baixas na escola. Minha vida aos 17 anos já envolvia furtos em lojas, veículos levados sem autorização e inúmeras abordagens policiais. Embora não machucasse ninguém fisicamente, tornei-me um pesadelo constante para meus pais. O ponto de ruptura veio após uma discussão que quase terminou em violência com meu pai. Ele me mostrou a porta e eu sabia que merecia. Provavelmente eles esperavam que eu passasse alguns dias na casa de amigos e voltasse arrependido. A primeira parte aconteceu, mas meu temperamento difícil logo esgotou a paciência de quem me acolheu. Rapidamente, fiquei sem opções de abrigo e meu orgulho me impedia de simplesmente voltar e pedir perdão. Era verão quando decidi que o parque municipal seria meu dormitório temporário. Na cidade grande onde vivia, várias pessoas em situação de rua já usavam aquele espaço. O banco de madeira sob uma árvore parecia aceitável à distância, mas quando a noite caiu de verdade, a realidade da situação me atingiu como um soco no estômago. As horas avançavam lentamente no relógio da praça central. Por volta da 1 da manhã, enquanto ajeitava minha jaqueta como travesseiro improvisado, um homem mais velho se aproximou. O cheiro de dias sem banho misturado a restos de cigarro emanava dele quando perguntou o que eu fazia ali. Com ingenuidade, confessei estar sem lugar para ficar. "Não, você não está", respondeu ele imediatamente, lendo minha história como um livro aberto. "Brigou com os pais, não foi?" O silêncio foi minha única resposta, mas sua voz rouca continuou. "Escuta bem, garoto. Se você tem uma família esperando, volte para ela. Acredite, esse mundo aqui não é para iniciantes. Durante 3 noites, minha teimosia me manteve naquele banco desconfortável. A cada entardecer, aquele mesmo senhor passava por mim. Balançava a cabeça e repetia seu conselho. Volte para casa, moleque. Esse lugar vai te engolir vivo." Com o passar dos dias, suas palavras começaram a fazer sentido. Mas admitir isso seria admitir minha derrota. Na última noite, a fome apertou. Minha carteira estava vazia e meu estômago protestava ruidosamente. Comecei a circular entre os grupos que se formavam ao redor de pequenas fogueiras improvisadas, buscando alguma generosidade. Ninguém tinha comida para compartilhar, até que abordei um sujeito de casaco surrado que me enxotou com palavras ásperas. Foi quando notei a ponta de uma barra de chocolate aparecendo no bolso externo de seu casaco. A fome falou mais alto que qualquer senso de ética. Com um movimento rápido, peguei o doce e me afastei, misturando-me entre as árvores. Em um canto escuro do parque, devorei aquele chocolate como se fosse um banquete real. Poderia simplesmente ter engolido meu orgulho e voltado para casa. Mas escolhi roubar de alguém que provavelmente tinha tão pouco quanto eu. Após satisfazer a fome momentânea, retornei para perto dos grupos, mantendo distância segura do homem que havia roubado. As horas se arrastavam. O céu sem estrelas, coberto pela poluição luminosa da cidade, parecia uma tampa de panela sobre nossas cabeças. Aproximadamente 2 horas depois, percebi que minha vítima começava a apalpar os bolsos. As sobrancelhas dele se juntaram em confusão, enquanto vasculhava repetidamente o casaco. No seu rosto, marcado pelo tempo e pelo álcool, vi o momento exato em que a memória do chocolate passou por sua mente. Mantive-me atento, calculando rotas de fuga caso fosse descoberto. Depois de alguns instantes de busca, ele pareceu desistir e voltou a beber de sua garrafa. O que aconteceu a seguir ficou gravado em minha memória como uma cicatriz. Aquele homem, que parecia ter esquecido o chocolate, começou a virar a garrafa com goles cada vez mais longos. 1, 2, 3 goles. No último, inclinou a cabeça para trás como se quisesse esvaziar completamente o recipiente. Seus olhos, antes sem foco, agora brilhavam com uma raiva descontrolada. Em um movimento fluido, virou-se para o homem ao seu lado e estilhaçou a garrafa contra o rosto dele.
O som do vidro se quebrando foi seguido pelo baque surdo de um corpo caindo. A vítima se encolheu no chão, cobrindo o rosto ensanguentado com as mãos, enquanto gemidos de dor escapavam entre seus dedos. "Me rouba, desgraçado!" gritava, enquanto chutava impiedosamente o homem caído. A violência congelou todos ao redor. Entre dezenas de testemunhas, apenas uma voz fraca tentou intervir com um "já chega" quase inaudível, que se perdeu no ar da noite. Virei-me para o senhor que tinha me aconselhado anteriormente e, fingindo inocência, perguntei o que estava acontecendo. "Esse aí sempre rouba dos outros", explicou ele sem emoção. "Se sumiu algo no parque, a culpa é dele." O mais perturbador foi perceber a completa indiferença de todos. Ninguém se importava que um homem estivesse sendo espancado brutalmente ali mesmo, sob a luz amarelada dos postes do parque. E o pior, tudo aquilo era minha culpa. O som dos ossos faciais estalando sob os chutes me revirava o estômago. Sabia que deveria falar, confessar, fazer algo, mas o terror me paralisou completamente. Nunca antes ou depois senti tanto medo. Meu cérebro repetia como um mantra: se eu contar a verdade, serei o próximo. E certamente o castigo seria multiplicado por eu ter causado toda aquela situação. E se não foi ele quem roubou, arrisquei perguntar ao senhor mais velho: e se foi outra pessoa? Seus olhos se arregalaram com o perigo da minha pergunta. Inclinando-se até que seu hálito tocasse meu rosto, sussurrou entre dentes: "Nem mais uma palavra, garoto. Saia daqui agora e não olhe para trás." Afastei-me daquela cena, mas os sons da violência continuaram ecoando em meus ouvidos. Nunca descobri o destino daquele homem, mas os ferimentos que presenciei dificilmente permitiriam sua sobrevivência. Naquela mesma madrugada, com as mãos trêmulas, bati na porta da casa dos meus pais, até ouvir os passos pesados de meu pai pelo corredor. Quando a porta se abriu, suas olheiras profundas revelavam noites sem dormir. Antes que ele pudesse falar, despejei um pedido de desculpas sincero, reconhecendo minha ingratidão e meu comportamento destrutivo. Aquela noite marcou o início da minha transformação. Antes, minhas ações pareciam existir em um vácuo de consequências, ou pelo menos consequências que eu me importasse. Mas o chocolate roubado me mostrou como nossas escolhas podem desencadear reações devastadoras que jamais imaginamos. Um simples furto resultou em violência potencialmente fatal. Hoje, quando recordo aqueles dias, sinto uma mistura de vergonha e gratidão. Vergonha pelo que fiz e pela covardia que demonstrei. Gratidão porque aquela experiência traumática me trouxe de volta à razão. Se não fosse por aquela noite no parque, talvez meu destino tivesse sido muito diferente, se é que ainda estaria vivo para contar essa história. Por anos, carreguei o peso de preconceitos que me foram ensinados. Cuidado com gente de rua, nunca fale com estranhos, pessoas pobres são perigosas. Estas eram as advertências que moldaram minha visão de mundo. Mas a vida tem maneiras surpreendentes de destruir as barreiras que erguemos em nossa mente. Foi através de uma experiência transformadora que aprendi. Às vezes, aqueles que nada possuem são os que mais têm a oferecer. Tudo começou quando consegui um emprego noturno numa loja de conveniência na periferia da cidade. O salário era suficiente para pagar as contas enquanto buscava algo melhor. O trajeto entre meu trabalho e minha casa não era longo, mas as ruas mal iluminadas tornavam cada caminhada uma provação. A cada passo, sentia o peso do medo sobre meus ombros, especialmente nas noites mais escuras. Durante as 2 primeiras semanas, adotei uma estratégia: andar rápido, olhar sempre para frente, evitar contato visual com qualquer pessoa. Funcionou até certo ponto. Ninguém nunca me abordou,
Mas o medo persistia como um companheiro indesejado. Numa terça-feira de março, notei pela primeira vez um senhor sentado sempre no mesmo banco de praça. Tinha aproximadamente 50 anos, barba grisalha e roupas desgastadas que denunciavam sua condição de morador de rua. Meu instinto inicial foi atravessar para o outro lado da rua, como fazia a maioria das pessoas. Mas algo em seu olhar, uma mistura de dignidade e tristeza, me impediu. Naquela noite, apenas passei por ele trocando um breve olhar. Na noite seguinte, ele estava lá novamente. E na próxima também. Durante uma semana inteira, estabelecemos esse estranho ritual de olhares silenciosos. Não havia ameaça em sua presença, apenas uma quietude que começou, surpreendentemente, a me trazer conforto. Na segunda semana, fiz algo que ia contra tudo que me haviam ensinado. Comprei 2 cafés antes de sair do trabalho. Ao passar pelo seu banco, parei. Minhas mãos tremiam mais que as dele quando ofereci o copo. Pensei que você talvez gostasse de algo quente nesta noite fria, disse, estendendo o café. Ele me estudou por um momento, como se avaliasse minhas intenções, e então aceitou com um sorriso discreto. É gentileza sua, respondeu com uma voz rouca, mas educada. Obrigado. Esse pequeno gesto marcou o início de uma rotina inesperada. Nos dias seguintes, ele esperava que eu terminasse meu turno e, sem palavras ou acordo prévio, caminhava alguns passos atrás de mim como um guardião silencioso. No começo, confesso que fiquei desconfiada, mas logo percebi que sua presença tinha um propósito. Ele estava me protegendo. Aos poucos, trocamos mais que olhares. Descobri que seu nome era Roberto. Havia trabalhado na construção civil por 2 décadas até que um acidente o deixou temporariamente incapacitado. Sem seguro e sem apoio, perdeu o emprego, depois a casa e finalmente o contato com a família que, segundo ele, cansou de carregar um peso morto. Durante 3 meses, nossa amizade cresceu naquelas caminhadas noturnas. Nunca tivemos longas conversas. Roberto era um homem de poucas palavras. Às vezes, eu levava um sanduíche extra ou uma sobra do jantar. Ele sempre agradecia com a mesma dignidade, nunca pedindo mais do que eu oferecia. O outono chegou mais frio que o normal naquele ano. As folhas secas dançavam nas calçadas vazias, e o vento cortante parecia sussurrar avisos que não soube interpretar. Numa quinta-feira, saí do trabalho sentindo um aperto no peito inexplicável. Roberto estava em seu posto habitual, mas algo em sua postura parecia diferente, mais alerta, mais tenso. "Tudo bem?" perguntei quando nos encontramos. "Só um mau pressentimento", respondeu, olhando ao redor. "Vamos por outro caminho hoje. Deveria ter ouvido seu conselho." Mas o caminho alternativo era mais longo, e eu estava cansada. Insisti na rota habitual, confiando que meus medos e os dele eram apenas fantasmas noturnos sem substância. Estávamos a 2 quarteirões da minha casa quando avistamos o veículo escuro parado no meio da rua, com os faróis desligados. Num bairro onde carros eram raros àquela hora, aquela presença gritava perigo. Roberto segurou meu braço levemente. "Volte", sussurrou. "Vamos dar a volta." Antes que pudéssemos nos mover, 2 homens saíram das sombras. O mais alto agarrou meu braço com força brutal e tentou me arrastar para o veículo. Gritei, mas minha voz pareceu pequena contra a vastidão da noite. O segundo homem se aproximou, revelando o brilho metálico de uma arma. O que aconteceu a seguir ficou gravado para sempre em minha memória. Roberto, aquele homem que a sociedade considerava descartável, lançou-se contra meu agressor com uma força nascida do desespero. Conseguiu afastá-lo de mim por um momento crucial que me permitiu escapar do seu aperto. "Corra!" gritou Roberto enquanto lutava para conter os 2 homens. Não consegui correr. Meus pés pareciam cimentados ao chão enquanto assistia àquela luta desigual. Roberto conseguiu acertar um golpe no homem armado, mas o outro o atacou pelas costas. Foi quando ouvi os tiros, 3 estrondos que rasgaram o silêncio da noite e pararam o tempo. Roberto caiu como uma marionete cujas cordas foram cortadas.
Os homens, percebendo o barulho que haviam feito, correram para o veículo e partiram em alta velocidade, deixando apenas o eco dos pneus cantando no asfalto. Corri até Roberto e me ajoelhei ao seu lado. O sangue escuro se espalhava pelo seu peito, formando uma poça no concreto frio. Seus olhos, antes tão alertas, agora lutavam para permanecer abertos. Por favor, aguente firme, implorei, pressionando a ferida com minhas mãos trêmulas. Vou buscar ajuda. Está tudo bem, ele murmurou, sua voz quase inaudível. Valeu a pena. Foram suas últimas palavras. Quando as sirenes finalmente cortaram a noite, Roberto já havia partido. O primeiro policial que chegou me encontrou ainda ajoelhada ao seu lado, coberta de sangue, incapaz de processar o que havia acontecido. As horas seguintes passaram como um borrão de perguntas, declarações e lágrimas. Voltei para casa escoltada, mas o apartamento que antes parecia um refúgio, agora era apenas um espaço vazio, onde os ecos daquela noite reverberavam sem descanso. Na manhã seguinte, ainda atordoada, procurei informações sobre o que havia acontecido com o corpo de Roberto. Uma vizinha me informou que a polícia havia removido o corpo para a perícia, mas que ninguém havia reclamado os restos mortais. A ideia de Roberto terminando em uma vala comum, sem ninguém para lembrar seu nome ou honrar seu sacrifício, era insuportável. Com determinação que surpreendeu até a mim mesma, dirigi-me à delegacia local. O detetive Carlos, que estava cuidando do caso, me ouviu com uma mistura de simpatia e curiosidade. Quero organizar um funeral para ele, expliquei. Ele salvou minha vida. Merece mais que um enterro anônimo. É um gesto nobre, respondeu Carlos, mas há procedimentos, custos. Não deixei que burocracia ou finanças se tornassem obstáculos. Usando minhas economias e com a ajuda de uma vaquinha online entre colegas de trabalho, consegui os recursos necessários para um funeral simples, mas digno. O detetive, tocado por minha persistência, ajudou com os trâmites legais, agilizando o processo. O funeral aconteceu numa tarde cinzenta, 3 dias após a tragédia. Para minha surpresa, não estive sozinha. Alguns moradores do bairro apareceram, pessoas que conheciam Roberto de vista, que lhe davam moedas ocasionalmente ou apenas um sorriso de reconhecimento. Um padre local ofereceu-se para conduzir a cerimônia sem cobrar nada, falando sobre compaixão e sobre como os verdadeiros heróis muitas vezes permanecem invisíveis até o momento em que mais precisamos deles. Durante semanas, lutei contra a culpa que ameaçava me consumir. Se tivéssemos tomado o caminho alternativo como Roberto sugeriu, se eu não tivesse insistido em manter nossa rotina habitual, ele ainda estaria vivo. A culpa se misturava com pesadelos vívidos, onde revivia os tiros, o sangue, seus olhos se fechando. Deixei o emprego na loja de conveniência. O caminho que antes percorria todas as noites agora parecia amaldiçoado. Cada esquina, cada sombra trazia memórias que não conseguia enfrentar. O banco onde Roberto costumava sentar permanecia vazio, como um monumento silencioso à sua ausência. 1 mês depois da tragédia, quando começava a aceitar que os responsáveis nunca seriam encontrados, recebi um telefonema do detetive Carlos. Graças a imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina 3 quarteirões de distância, a polícia havia identificado o veículo e, posteriormente, seus ocupantes. 2 homens com extensa ficha criminal haviam sido detidos e precisavam ser identificados. O confronto na sala de reconhecimento foi mais difícil do que imaginei. Ver aqueles rostos novamente, o mesmo olhar frio, a mesma indiferença brutal, fez meu corpo inteiro tremer, mas encontrei força para fazer o que precisava ser feito. Identifiquei ambos sem hesitação, sabendo que meu testemunho seria essencial para que enfrentassem as consequências de suas ações. Os meses seguintes trouxeram uma lenta cura. Encontrei um novo emprego, em horário diurno, e gradualmente recomecei a construir uma rotina.
A culpa nunca desapareceu completamente, mas aprendi a conviver com ela, transformando-a em propósito. Comecei a trabalhar como voluntária em um abrigo local para pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas assistência material, mas também a dignidade do reconhecimento, olhar nos olhos, chamar pelo nome, escutar histórias. 1 ano após a morte de Roberto, voltei ao local onde o conheci. Sentei-me naquele mesmo banco e permiti que as lágrimas finalmente fluíssem livremente. Não eram mais lágrimas de desespero ou culpa, mas de gratidão. Roberto me ensinou mais sobre coragem e humanidade em nossos breves encontros do que aprendi em toda a minha vida anterior. A sociedade tinha descartado Roberto como invisível, descartável, talvez até perigoso. Eu mesma, no início, o vi através das lentes do medo e do preconceito. Mas nas ruas ásperas da cidade, encontrei um professor inesperado que, com seu sacrifício final, me mostrou que a verdadeira medida de uma pessoa não está no que possui, mas no que está disposta a dar. Hoje, quando passo por alguém vivendo nas ruas, não desvio o olhar. Sei que cada pessoa carrega uma história, um nome, uma dignidade que merece ser reconhecida. Esta é a lição mais valiosa que Roberto me deixou, que a humanidade pode florescer nos lugares mais improváveis e que, às vezes, são justamente aqueles que nada têm que nos mostram o significado da verdadeira riqueza. Fome, frio e abandono moldaram minha adolescência. Sabe quando dizem que certas histórias são pesadas demais para contar? A minha é uma delas. Cresci sem conhecer meus pais. Aos 13 anos já tinha passado por 5 famílias temporárias, todas com algum tipo de abuso. Quando fiz 16, o sistema falhou comigo completamente e acabei nas ruas por quase 1 ano inteiro. Se listasse tudo o que enfrentei nesse período, você provavelmente acharia que estou exagerando. Mas entre todas as experiências traumáticas que vivi, uma se destaca não apenas por seu horror, mas porque quase custou minha vida. Aquela tarde de julho estava especialmente difícil. Já fazia 2 dias que não comia nada, além de restos encontrados atrás de restaurantes. Meu estômago doía tanto que mal conseguia pensar. Posicionei-me na intersecção mais movimentada que conhecia, segurando um pedaço de papelão onde havia escrito 16 anos, sem teto, preciso de comida. A cada sinal vermelho, caminhava entre os carros mostrando meu cartaz. Algumas pessoas fingiam que eu era invisível, outras entregavam algumas moedas. O sol já estava se pondo quando notei uma caminhonete parar no acostamento. Um homem de meia idade desceu e se aproximou com um olhar preocupado. Meu Deus, menina, há quanto tempo você está aqui? A gentileza na voz dele me pegou desprevenida. Estava tão desacostumada com qualquer forma de compaixão que quase desabei em lágrimas. Entre soluços, contei sobre minha situação, e quando ele ofereceu me levar para comer algo antes de me ajudar a encontrar abrigo para a noite, meu desespero por comida falou mais alto que qualquer cautela. Hoje ainda me questiono como pude ser tão ingênua. Entrei na caminhonete de um completo desconhecido, sem hesitar. Na minha cabeça adolescente, tinha tudo planejado. Se ele tentasse algo suspeito, eu simplesmente pularia do veículo ou gritaria por socorro. Cheguei até a checar mentalmente se as portas tinham trancas manuais que eu poderia acionar rapidamente. Mas sejamos sinceros, a única coisa em que eu realmente conseguia pensar era em um hambúrguer grande, batatas fritas e um milkshake. Meu corpo inteiro tremia de antecipação. Para qual lanchonete você quer ir? Ele perguntou enquanto dirigia. Podemos ir ao Super Burger ali na próxima esquina, respondi, apontando para o letreiro luminoso que acabávamos de passar. Ele não só ignorou minha sugestão, como acelerou, passando direto pelo local. Foi quando o primeiro alarme soou na minha mente. Por que você não parou no Super Burger? Perguntei tensamente. Nesse instante, seu rosto transformou-se.
O sorriso gentil desapareceu, substituído por uma expressão fria que jamais esquecerei. "Cale-se", ordenou sem tirar os olhos da estrada. Sua voz não era mais gentil, era cortante como uma lâmina. Mesmo assustada, lembrei do meu plano. Ainda estávamos no centro da cidade, passando por vários cruzamentos com semáforos. No próximo sinal vermelho, agiria. Quando finalmente paramos, discretamente destravei a porta do passageiro e puxei a maçaneta. Nada aconteceu. Tentei novamente, puxando com mais força. Nenhuma resposta. Na terceira tentativa, percebi o problema. A maçaneta girava livremente, mas não acionava nenhum mecanismo. Havia sido desconectada propositalmente. Um vazio gelado tomou conta do meu peito. Percebi que não estava diante de um oportunista qualquer. Era uma armadilha planejada. Comecei a gritar e bater no vidro, tentando chamar a atenção de outros motoristas. Em resposta, ele apenas aumentou o volume do rádio e avançou o sinal vermelho. O pânico me dominou completamente, ativando algo primitivo dentro de mim. Reclinei no banco e comecei a chutar o para-brisa com toda a força que conseguia reunir. O vidro era resistente, mas após vários golpes, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Enquanto ele tentava manter o controle do veículo, lançava golpes em minha direção. Acertou meu ombro e rosto algumas vezes, mas a adrenalina bloqueava qualquer dor. Continuei atacando o para-brisa até que as rachaduras se espalharam por toda a superfície. "Sua vagabunda, vou fazer você implorar pela morte", gritava enquanto tentava me agarrar. O medo era paralisante, mas algo dentro de mim se recusava a desistir. "Não vou morrer hoje", gritei em resposta, chutando ainda mais forte. Foi quando ouvi o som mais doce que já escutei na vida. Sirenes policiais. Um motorista que testemunhou minha luta através do para-brisa danificado havia ligado para a polícia. As luzes azuis e vermelhas refletiram pelo retrovisor e vi o rosto do sequestrador perder toda a cor. Por um momento terrível, pensei que ele poderia acelerar e iniciar uma perseguição, ou até sacar uma arma. Surpreendentemente, ele encostou o veículo, que depois descobri ter sido roubado em outro estado, abriu a porta e saiu correndo por uma ruela. Os policiais o perseguiram e o capturaram 2 quarteirões adiante. 10 anos se passaram desde aquela noite. Consegui reconstruir minha vida depois que os assistentes sociais me colocaram com uma família de acolhimento que realmente se importava. Terminei a escola, fiz faculdade e hoje trabalho como assistente social, ajudando jovens que estão na mesma situação em que eu estive. Ironicamente, ainda sinto um arrepio quando vejo luzes de viatura pelo retrovisor. Geralmente porque estou acima do limite de velocidade, confesso que dirijo rápido demais às vezes. Mas entre todos os momentos daquela noite terrível, 2 ficaram gravados na minha memória. O alívio indescritível quando os policiais abriram a porta e me ajudaram a sair, e o gesto simples que veio depois. Enquanto eu dava meu depoimento, um dos policiais saiu e voltou com uma sacola do Super Burger. "Achei que você estivesse com fome", disse ele. Aquele simples hambúrguer, comido na traseira de uma viatura policial enquanto eu ainda tremia, foi a refeição mais importante da minha vida. Por isso, e por tudo mais, serei eternamente grata àqueles policiais. Eles não apenas salvaram minha vida naquela noite, deram-me a chance de reconstruí-la. Tenho 33 anos hoje. Meu nome é Ana. A história que compartilho não é bonita, mas carrega uma verdade que transformou minha vida. Aos 19 anos, entrei num mundo do qual só consegui escapar 4 anos depois, um mundo governado pela heroína. Poderia contar como tudo começou, mas prefiro falar sobre o fim, sobre o momento que me arrancou daquele abismo. Foi um despertar brutal, devastador, mas paradoxalmente necessário. Às vezes, precisamos tocar o fundo para encontrar a força para subir. O vício já durava 1 ano e meio quando perdi meu último vínculo com a normalidade, o pequeno apartamento que alugava.
Minha família já havia cortado relações comigo, decisão que hoje compreendo perfeitamente. Com 21 anos recém-completados, 1,57 m de altura e apenas 50 quilos, tornei-me mais uma pessoa em situação de rua. Qualquer vulnerabilidade natural seria amplificada ali, mas minha obsessão pela próxima dose anestesiava qualquer senso de perigo imediato. As ruas têm suas leis não escritas, especialmente para mulheres. A primeira delas é cruel e simples. Sobrevivência exige proteção. Embora me considere feminista, a realidade naquele ambiente era implacável. Você precisa de alguém ao seu lado. Diferente de muitas garotas na mesma situação, tive uma rara oportunidade de escolha quando conheci um rapaz que também lutava contra o vício há aproximadamente o mesmo tempo que eu, apenas alguns anos mais experiente. O que começou como parceria por conveniência evoluiu para algo mais profundo. Não éramos apenas duas pessoas buscando a próxima dose juntas. Compartilhávamos sonhos quebrados, momentos de lucidez em que tentávamos parar com as drogas e uma conexão que se tornou nosso único porto seguro naquele oceano turbulento. Entre nós havia um sentimento genuíno, uma ilha de humanidade em meio ao caos. Ele se tornou meu protetor, disposto a enfrentar qualquer risco para garantir minha segurança. Não glorifico suas ações, algumas criminosas, mas naquele contexto, seus gestos de proteção significavam tudo. Quando foi preso pela terceira vez por furto e passou 3 meses detido, experimentei um vazio diferente de qualquer saudade que já havia sentido, mais profundo até que a distância da minha própria família. Durante sua ausência, minha situação deteriorou rapidamente. No dia em que finalmente saiu da detenção, chorei ao vê-lo. 3 meses forçadamente sóbrio na prisão haviam reduzido drasticamente sua tolerância às drogas, mas nenhum de nós pensou nisso naquele momento. Para celebrar seu retorno, eu havia guardado uma pequena dose de heroína no valor de $10, uma recepção que, sem saber, seria fatal. Buscamos refúgio em um local abandonado que considerávamos seguro. Ele utilizou a primeira parte da heroína. Eu usei o restante com a mesma seringa. E adormecemos abraçados, uma intimidade reconfortante que eu havia desesperadamente desejado durante meses de solidão. Em algum momento da madrugada, percebo agora, ele deve ter sentido os primeiros sinais da overdose. Lembro-me vagamente dele tentando se afastar. Em meu estado entorpecido, interpretei equivocadamente como uma simples ida ao banheiro. Instintivamente, segurei sua manga, implorando silenciosamente por mais um momento juntos. Esse gesto, motivado pelo afeto e pela saudade, impediu que buscasse ajuda quando seu corpo começava a falhar. O despertar veio lentamente. Através da névoa mental causada pela heroína, aos poucos tomei consciência da realidade ao meu redor. O braço dele ainda me envolvia, mas algo estava errado. Aquela breve confusão típica do despertar, multiplicada pelo entorpecente, deu lugar a um sentimento crescente de que algo havia mudado. Busquei sua mão para entrelaçar nossos dedos, como costumávamos fazer. O contato com sua pele anormalmente fria foi como um choque elétrico. Não era o frio comum de alguém que dormiu descoberto, mas uma ausência perturbadora de calor vital. Percebi imediatamente o que havia acontecido, embora minha mente tentasse negar desesperadamente a realidade. Levantei-me num movimento brusco e tentei acordá-lo, sacudindo-o cada vez mais forte à medida que o pânico crescia. Os efeitos da droga ainda embaçavam minha percepção, mas o terror era perfeitamente claro. Gritei com tanta intensidade que meu corpo reagiu fisicamente. Vomitei ali mesmo, atraindo a atenção de outras pessoas que frequentavam o local. Não lembro com clareza quanto tempo se passou até a chegada da polícia e dos paramédicos.
Sei apenas que respondi a inúmeras perguntas em estado de choque, enquanto observava estranhos declarando oficialmente o que eu já sabia. Ele havia partido. A explicação médica veio depois. Após meses de abstinência forçada na prisão, seu organismo não suportou a mesma quantidade de heroína que costumava consumir antes. O mais doloroso foi compreender que, nos minutos finais, enquanto sua respiração falhava, ele tentou se afastar provavelmente para buscar ajuda. Foi nesse momento que o segurei, pensando egoisticamente em meu próprio conforto. Quando finalmente perdi a consciência novamente, ele já estava em suas últimas tentativas de respirar. Permaneci ao lado de seu corpo por aproximadamente 6 horas, envolta em um sono induzido pela droga, que me impediu de perceber sinais que seriam óbvios para uma pessoa sóbria. A rigidez, a temperatura, a coloração, todos passaram despercebidos em meu estado alterado. Essa imagem de mim mesma dormindo tranquilamente abraçada a alguém que já não estava mais ali é uma cicatriz mental que visito diariamente. 8 anos se passaram desde aquela noite. Estou limpa hoje, reconstruí alguns laços familiares e tento seguir em frente. Mas quando penso em minha jornada de recuperação, é aquele momento de despertar que ressurge como o verdadeiro ponto de mudança. Não posso escrever seu nome. Não porque tente esconder sua identidade, mas porque formar aquelas letras específicas ainda desperta uma dor física, como pressionar uma ferida aberta. Apesar de nossas circunstâncias, do vício que nos consumia, havia amor entre nós, imperfeito, às vezes disfuncional, mas real. E carrego o peso da responsabilidade por sua morte. Fui eu quem trouxe a substância que seu corpo não conseguiu mais processar, depois da desintoxicação involuntária. A culpa me acompanha como uma sombra permanente, algo que aprendi a carregar, mas que nunca conseguirei abandonar completamente. Esta é minha história, não a de superação inspiradora que as pessoas geralmente esperam ouvir, mas a verdade crua sobre como o momento mais traumático da minha vida, paradoxalmente, se tornou minha salvação. A pandemia foi só a cereja do bolo para meus problemas. Já em janeiro de 2020, eu lutava contra uma avalanche de contas, aluguel atrasado, cortes no meu horário de trabalho e despesas médicas com meu gato, Tobias. Ele havia precisado de uma cirurgia complicada, felizmente bem-sucedida. Mas então, março chegou trazendo um vírus que transformou tudo em caos. Na Califórnia, onde moro, as restrições sanitárias vieram rápido e duras. Em meados de abril, meu emprego desapareceu completamente. O auxílio-desemprego que solicitei cobria apenas o básico. Com o aluguel acumulando, fiz cálculos simples e cheguei a uma conclusão difícil. Precisaria de uma moradia temporária até conseguir me reerguer. Foi assim que, em maio de 2020, tomei a decisão que muitos consideram impensável: transformar meu veículo em lar. Os 10 dias que passei morando ali foram os mais longos da minha vida. Acabei voltando para a casa dos meus pais, perto de Eugene, mas não antes de enfrentar experiências que ainda me causam arrepios. Entre elas, uma se destaca, não por ser a mais violenta, mas por acontecer quando eu menos esperava, no lugar que eu julgava mais seguro. Sou uma mulher de 23 anos, com estatura média e sem nenhum treinamento em defesa pessoal. Depois de 2 noites aterrorizantes em estacionamentos barulhentos, encontrei um beco tranquilo entre escritórios comerciais que parecia perfeito. Durante o dia, o local fervilhava de atividade profissional, mas à noite ficava deserto, o que significava que eu podia estacionar sem chamar atenção e sair cedo na manhã seguinte. A única luz no fim do beco vinha de uma lanchonete 24 horas do outro lado da rua, que se tornou meu ponto de apoio. Lá, eu podia usar o banheiro, comprar café quente e guardar a comida de Tobias na pequena bolsa térmica que mantinha no veículo.
Na quarta noite, seguindo minha rotina habitual, dei comida e água fresca para Tobias. Arrumei nosso pequeno espaço e verifiquei os arredores antes de me deitar. Tudo parecia normal. Apenas um homem solitário, comendo nas mesas externas da lanchonete. Ele estava concentrado em seu celular, sem demonstrar qualquer interesse no que acontecia ao redor. Tranquila, deitei no banco reclinado e adormeci. Não sei precisar se dormi 1 ou 3 horas, quando os sons aflitos de Tobias me arrancaram do sono. Primeiro pensei que ele estivesse apenas inquieto, como ficava às vezes durante a noite. Shhh, está tudo bem, murmurei, ainda grogue. Mas ele continuou, progredindo de miados baixos para rosnados defensivos, algo que só fazia quando se sentia ameaçado. A primeira coisa que notei ao abrir os olhos foi a ausência. Todas as noites anteriores, ao acordar, eu era parcialmente cegada pelo brilho dos letreiros da lanchonete que atravessavam o vidro do carro. Naquela noite, no entanto, havia uma sombra bloqueando essa luz. Meu coração disparou antes mesmo que meus olhos se ajustassem à escuridão. A menos de 30 centímetros do meu rosto, separado apenas pelo vidro da janela, estava um rosto masculino. O mesmo homem da lanchonete formava uma espécie de viseira com as mãos para enxergar melhor dentro do veículo escuro. Nossos olhares se encontraram diretamente e senti meu sangue congelar. Não havia nada particularmente ameaçador em sua aparência física. Jaqueta comum, cabelo curto, sem cicatrizes ou características marcantes. O que me aterrorizou foi sua expressão, olhos arregalados de fascínio e um sorriso contido nos lábios, como alguém que acabou de descobrir um tesouro desprotegido. Tobias rosnava furiosamente, mas o homem nem piscava. Seu foco estava exclusivamente em mim, como se eu fosse apenas um objeto à sua disposição. Em toda a minha vida, nunca me senti tão vulnerável. Não era a mesma sensação de medo que se tem num beco escuro ou num encontro com estranhos. Era algo muito pior. Ser observada como mercadoria, como algo que se pode pegar e levar embora. Nem pessoa eu era aos olhos dele, apenas uma oportunidade. Graças a um hábito que adquiri nos primeiros dias na rua, todas as portas estavam trancadas e as janelas fechadas. Isso não impediu que ele testasse a maçaneta da porta do passageiro, enquanto seus olhos examinavam rapidamente o entorno, calculando suas opções. Nesse momento, o pânico deu lugar à ação. Sentei-me bruscamente, celular em punho, e gritei a plenos pulmões: "Estou chamando a polícia agora! Afaste-se do meu carro!" Meus dedos já discavam enquanto eu mantinha contato visual com ele, determinada a não demonstrar mais medo. Seu comportamento mudou instantaneamente. Sem pressa nem sobressalto, afastou-se como se estivesse apenas dando uma volta noturna. 2 jovens que passavam na calçada olharam na nossa direção e pareceram perguntar algo a ele. Com naturalidade perturbadora, deu de ombros, seguiu caminhando na direção oposta e desapareceu nas sombras entre 2 prédios. A polícia levou 17 minutos para chegar. O homem, claro, já estava longe. Tecnicamente, ele não chegou a cometer um crime que possamos registrar, explicou um dos policiais, verificando suas anotações. Mas você fez bem em nos chamar e em não sair do veículo. Um dos policiais, o mais jovem, foi genuinamente solidário. Anotou detalhadamente a descrição do homem e prometeu alertar as patrulhas da região. O outro, no entanto, mal disfarçava sua irritação por ter sido chamado para algo que considerava trivial. Talvez seja melhor encontrar um abrigo ou outro lugar para ficar, sugeriu, sem me olhar nos olhos. Este não é o melhor local para sua situação. Foi nessa frase que percebi o padrão que se repetiria nos dias seguintes. As pessoas me tratavam normalmente até descobrirem que eu estava morando no carro. Depois disso, seus olhares mudavam, de empatia para julgamento, de igualdade para distanciamento.
Para eles, minha situação não podia ser apenas resultado de uma crise global e temporária. Devia haver algo fundamentalmente errado comigo. Vícios, transtornos mentais, histórico familiar problemático. 6 dias depois desse incidente, admiti minha derrota temporária e aceitei a oferta dos meus pais para ficar com eles. Mas essa experiência me ensinou algo valioso. Pessoas em situação de rua, mesmo que temporariamente como eu, precisam muito mais de compreensão e apoio prático do que de teorias sobre o que as levou até ali. O julgamento só agrava uma situação já difícil. Compaixão, por outro lado, pode fazer toda a diferença. Quando o inverno chega, um calafrio percorre minha espinha toda vez que vejo o primeiro sinal daqueles cristais gelados dançando no ar. Enquanto a maioria das pessoas celebra a chegada da neve, especialmente durante as festas de fim de ano, aqueles de nós que já viveram sem um teto sabem que esses flocos brancos trazem uma mensagem sombria. São arautos da morte silenciosa. Esta é apenas uma das histórias que guardo comigo, pois muitas outras são dolorosas demais para compartilhar. Durante meu período nas ruas, eu sobrevivia coletando materiais recicláveis que vendia num centro de coleta. No meu trajeto diário, em meados de dezembro, sempre passava pelo pequeno território que Manuel havia estabelecido como seu. Manuel era alguns anos mais velho que eu e se destacava entre os moradores de rua por sua lucidez extraordinária. Enquanto muitos sucumbiam ao álcool ou às drogas ou lutavam contra demônios invisíveis de doenças mentais, Manuel mantinha uma clareza e equilíbrio raros naquele ambiente hostil. Nunca me contou o que o levara às ruas. Histórias assim raramente são contadas voluntariamente, mas sua dignidade me fazia acreditar que seu passado escondia mais tragédia que fraqueza. O calendário marcava janeiro, quando enfrentei meu segundo inverno sem moradia. No ano anterior, o clima havia sido cruel, mas a neve molhada que caía, embora desagradável e penetrante, paradoxalmente nos protegia, mantendo as temperaturas ligeiramente acima do limiar mortal. Naquele novo ano, porém, o céu despejava uma neve seca e cortante, enquanto os termômetros da cidade registravam marcas assustadoras, 6 graus negativos nas noites mais severas. Em uma manhã particularmente gélida, percorri o beco onde Manuel costumava se abrigar e encontrei seu canto vazio. O cobertor gasto e os pedaços de papelão que demarcavam seu território não estavam lá. A ausência me inquietou profundamente. Os dias seguintes trouxeram temperaturas ainda mais baixas, enquanto eu me refugiava num prédio abandonado do outro lado da cidade, onde conseguia manter um mínimo de calor com aquecedores improvisados. Conhecendo a natureza metódica e resiliente de Manuel, alimentei a esperança de que ele também tivesse encontrado um abrigo mais seguro para aqueles dias impiedosos. Na primeira semana de fevereiro, quando retornei à minha antiga rota de coleta, decidi verificar novamente o local de Manuel. Meu coração se acalmou momentaneamente ao avistar os cobertores e papelões de volta ao seu lugar habitual. Aproximei-me com um sorriso tímido, tentando não assustá-lo caso estivesse dormindo. Ei, Manuel, esse clima está terrível, não é? O que você acha que os Yankees farão nesta temporada? Provoquei. Manuel era um torcedor fervoroso dos Mets, e nossa piada recorrente era justamente essa provocação esportiva. Normalmente, mesmo sonolento, ele se ergueria de seu refúgio improvisado e responderia com uma defesa apaixonada de seu time, condenando os rivais. Desta vez, o silêncio foi sua única resposta. A cena parecia suspensa no tempo, como um quadro trágico emoldurado pela neve ao redor. Manuel, está me ouvindo, amigo? Insisti, enquanto meus passos me conduziam ao que meu instinto já suspeitava. Com o coração acelerado, delicadamente afastei a extremidade do cobertor que protegia seu rosto do frio. Sua pele havia adquirido um tom azulado inconfundível. O choque inicial
não me permitiu chorar. Era o primeiro corpo sem vida que encontrava durante minha jornada nas ruas. Recordo-me do impulso instintivo de recuar, como se a morte fosse algo contagioso. Caminhei sem rumo por várias quadras, minha mente num turbilhão, enquanto processava o que acabava de testemunhar. Somente quando consegui recuperar alguma compostura emocional, liguei para a polícia e indiquei com precisão onde encontrariam Manuel. Quando a noite caiu naquele mesmo dia, seu corpo já havia sido removido, deixando apenas uma depressão na neve como último testemunho de sua existência. Hoje, felizmente, não vivo mais nas ruas e raramente falo sobre aqueles anos, especialmente com pessoas que não compartilharam daquela realidade crua. Mas entre todos os rostos que se perderam na minha memória daquele tempo, os que permanecem mais vívidos são justamente aqueles como Manuel. Pessoas que pareciam estar apenas temporariamente deslocadas. Aquelas que talvez estivessem a um telefonema familiar da reconciliação ou a uma entrevista de emprego da reintegração social. E então, algo aparentemente trivial como uma queda brusca de temperatura as arranca definitivamente do nosso convívio. Manuel não foi vítima de vícios ou da violência urbana. A indiferença coletiva foi sua verdadeira assassina. E cada floco de neve que cai me lembra do sangue invisível que mancha as mãos de uma sociedade que olha para o lado. Durante meu período nas ruas, descobri um abrigo para pessoas sem teto no centro da cidade. O lugar oferecia refeições diárias, e para os mais afortunados que chegavam cedo, havia a possibilidade de conseguir uma cama para passar a noite. O grande problema era sua localização em um bairro extremamente perigoso. Quem fazia aquela longa caminhada e não conseguia vaga, acabava preso numa das áreas mais violentas da cidade até o amanhecer. Naquela região, outros moradores de rua frequentemente tentavam roubar quem parecia vulnerável. Uma vez, presenciei um homem sendo esfaqueado a menos de 2 metros de mim. Para quem tentava dormir pelos arredores, existia o risco constante de grupos de bêbados aparecerem para espancar pessoas desabrigadas, apenas por diversão cruel. O episódio mais perturbador que testemunhei, no entanto, aconteceu numa noite fria, enquanto eu tentava sair daquela área. Caminhava por becos estreitos para evitar ser notado quando, de repente, ouvi sons estranhos parecidos com grunhidos animalescos. Parei e dei alguns passos para trás, tentando identificar a origem daqueles barulhos inquietantes. Ao fundo de um terreno baldio, enxerguei um homem, seminu e enlouquecido, atacando violentamente uma mulher caída. Ele a agredia com golpes sucessivos, enquanto ela permanecia imóvel. Tanto os punhos dele quanto o corpo dela estavam cobertos de sangue na penumbra daquele lugar abandonado. "Pare com isso!" gritei com toda a força dos meus pulmões. Ele interrompeu o ataque e virou lentamente a cabeça na minha direção. Já vi muitas cenas horríveis durante minha vida, mas o olhar daquele homem era algo completamente diferente. Seus olhos estavam vazios, como janelas de uma casa abandonada. A luz alaranjada do poste próximo refletia em seu rosto, criando uma imagem que jamais esquecerei. A de alguém que perdera qualquer vestígio de humanidade. O medo percorreu meu corpo como uma corrente elétrica. Queria ajudar, mas minhas pernas tremiam e minha mente gritava para que eu fugisse. Corri até o telefone público mais próximo e chamei a polícia, descrevendo desesperadamente o que havia visto. Sei que isso parece covardia, que eu deveria ter enfrentado aquele monstro para salvar a mulher. Talvez ela tenha morrido por minha hesitação. Mas naquele momento, tudo o que consegui pensar foi que, se tentasse intervir sozinho, provavelmente haveria 2 vítimas em vez de uma. Hoje vejo as coisas de outra forma, mas por muito tempo depois daquela noite carreguei a dúvida. Seria melhor morrer tentando fazer algo certo ou continuar vivendo com o peso da covardia?
Esse pensamento me atormentou por anos. Agora só consigo esperar que, de alguma maneira inexplicável, aquela mulher tenha sobrevivido. A vida nas ruas é implacável. Muitos ficam presos nela para sempre, enquanto alguns conseguem encontrar uma saída. Sinceramente desejo que ela tenha sido uma das pessoas que escaparam daquele ciclo de violência. Quanto ao agressor, não existe punição severa o bastante para seu crime, e espero profundamente que tenha recebido a justiça que merece, seja das mãos da lei ou do destino. O grito dilacerante que ecoou naquela noite de inverno mudou completamente o rumo da minha existência. Anos depois, ainda consigo senti-lo reverberando dentro de mim, como um alarme que finalmente me despertou para a realidade. Mas para entender como cheguei até aqui, preciso voltar ao começo dessa história sombria. Durante meus primeiros meses como adulto no Reino Unido, eu não tinha um lugar para chamar de lar. Dormia em construções abandonadas, principalmente em um antigo complexo industrial da era vitoriana. Aquelas estruturas imponentes de 6 andares haviam abrigado teares e operários no auge da indústria têxtil britânica, mas agora ofereciam refúgio para pessoas como eu, à deriva, invisíveis aos olhos da sociedade. O inverno tornava tudo mais difícil. Para escapar tanto do frio cortante quanto dos perigos que espreitavam nos andares inferiores, eu sempre subia até o 3º ou 4º piso. Lá embaixo, usuários de drogas e outros desabrigados em situações desesperadoras criavam um ambiente hostil e imprevisível. Eu precisava daquele distanciamento para conseguir algumas horas de sono sem sobressaltos. Minha rotina era sempre a mesma. Acordar ao amanhecer, procurar um lugar para me lavar, seguir para a missão católica do outro lado da cidade em busca da única refeição garantida do dia, e depois perambular pelas ruas até o anoitecer, quando voltava ao meu canto improvisado. A bebida ajudava a enfrentar o frio e a solidão, embora só piorasse minha situação a longo prazo. Na madrugada mais fria daquele mês, algo me arrancou violentamente do sono. Um grito agonizante, primitivo, que parecia conter todo o desespero humano possível. Jamais tinha ouvido algo semelhante. Era como se alguém estivesse sendo arrancado da própria vida. O som congelou meu sangue antes mesmo que o frio da noite pudesse fazê-lo. O terror inicial me paralisou completamente. Encolhi-me no saco de dormir surrado, debatendo-me entre o instinto de sobrevivência que gritava para ficar quieto e a consciência que insistia que alguém precisava de ajuda. E se fosse eu naquela situação? Depois de intermináveis minutos de indecisão, a humanidade venceu o medo. Desci as escadas com cautela, cada degrau rangendo sob meus pés, meu coração golpeando contra as costelas. O silêncio que encontrei era quase tão perturbador quanto o grito. Vasculhei os andares inferiores, mas não havia ninguém. Apenas o vento assobiando através das janelas quebradas e o ocasional farfalhar de ratos entre os escombros. Convenci-me, relutante, de que talvez tivesse sido apenas um pesadelo vívido demais, amplificado pelos meus próprios demônios interiores e pelo álcool. As horas restantes da madrugada foram de inquietação absoluta. Deitado, mas incapaz de voltar a dormir, observei a escuridão ceder lugar aos primeiros raios de luz que se infiltravam pelas frestas do prédio. Quando finalmente me levantei para enfrentar mais um dia, o som das comunicações por rádio chegou aos meus ouvidos, antes mesmo que pudesse avistar as viaturas policiais que cercavam a entrada do edifício. Lá embaixo, parcialmente coberto por um lençol improvisado, jazia o corpo de uma jovem. Foi como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. O grito não tinha sido um pesadelo, tinha sido real, terrivelmente real. E eu, paralisado pelo medo, não tinha chegado a tempo. Durante as semanas seguintes, tornei-me parte involuntária de uma investigação criminal.
As visitas frequentes à delegacia, os interrogatórios, a coleta de impressões digitais, tudo isso criou uma estranha estrutura na minha vida, antes caótica. Eu que antes era invisível para a sociedade, agora tinha um propósito, ainda que macabro, ser testemunha num caso de homicídio. É doloroso admitir, mas aquela tragédia trouxe uma espécie de alívio para minha existência sem rumo. Pela primeira vez em anos, pessoas me olhavam nos olhos, faziam perguntas, ouviam minhas respostas. Reconheço o quão perturbador isso soa. Encontrar significado na morte brutal de alguém é provavelmente o fundo do poço moral que atingi. Foi exatamente essa percepção que finalmente quebrou algo dentro de mim. Um dia, sentado na sala de espera da delegacia, percebi com clareza assustadora. Se a morte violenta de uma jovem se tornara o evento mais estruturante da minha vida recente, eu precisava mudar drasticamente. Não era apenas uma questão de moradia ou de parar de beber, era sobre recuperar minha própria humanidade. Os problemas psicológicos que me atormentavam desde a adolescência, a depressão, a ansiedade, os pensamentos sombrios que me empurraram para as ruas, não tinham desaparecido. Mas agora eu enxergava a necessidade urgente de enfrentá-los. No dia seguinte, procurei o serviço social e me inscrevi no programa de habitação emergencial. Hoje, quando cruzo com pessoas em situação de rua, vejo nelas um reflexo do que fui. A maioria das pessoas que me conhece atualmente jamais suspeitaria do meu passado. O apartamento simples que consegui, o trabalho modesto que mantenho, a sobriedade que preservo dia após dia, são conquistas que valorizo profundamente. Não estou incrivelmente bem, como se diz, mas cada dia longe daquele prédio abandonado é uma vitória. A jovem que perdeu a vida naquela noite nunca saberá, mas seu último grito de desespero salvou mais de uma vida. O eco daquele som permanece comigo, como um lembrete da fragilidade humana e da fina linha que separa a sobrevivência da redenção.